Boa noite. Boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Para você que não é inscrito, curtiu o conteúdo aqui, curtiu o canal, já se inscreve no canal, é muito importante, tá, gente? A sua inscrição e junto com a sua inscrição, o seu like logo aqui, ó, no comecinho do vídeo. Ajuda o YouTube a notificar e a entregar esse conteúdo aqui de uma forma mais fácil para mais e mais palmeirenses e para quem gosta de futebol no geral. Bom, vamos para o nosso pós-jogo habitual aqui de sempre, nosso horário marcado. Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo das 9h30 da noite pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo no Allianz Parque. Palmeiras com um time bem misto, né, com Lomba no gol, enfim, entrou o Mike, que não tinha entrado no último jogo, entrou também, Luan, Murilo, Caio Paulista. E aí, do meio para frente, foi Moreno, Menino, Veiga, Lázaro, Estevão e o Endrick. Nos primeiros minutos, o Botafogo com uma postura bem fechada, bem compacta, o que já era já esperado mesmo, né? Ou seja, um time com menores recursos, menor poderio financeiro, menor investimento, jogando mais atrás, mais compacto, mais fechado, e foi realmente o que aconteceu. E no começo, o Palmeiras tomando as ações do jogo, né, não rifando a bola, o que eu acho um ponto importante também, com o Lázaro e o Estevão bem abertos, né, abusando da amplitude do campo para também espaçar a defesa do Botafogo e assim tentar gerar mais espaço para então gerar mais oportunidades de gol. E o primeiro tempo ele teve basicamente essa tônica mesmo, né, do Palmeiras sufocando, o Palmeiras no campo de defesa do Botafogo, só que nesses determinados momentos o Palmeiras teve somente a superioridade nas estatísticas do jogo, porque é bem verdade que quem teve as oportunidades mais claras foi o Botafogo. Numa dessas oportunidades, o Botafogo ele saiu na transição ofensiva, que era o jogo do Botafogo, saiu no contra-ataque, e o jogador do Botafogo, que eu me esqueci o nome, não lembro se foi o Negueba, ele ficou de frente pro Lomba e ele tentou a cavadinha e a bola saiu. Foi uma oportunidade claríssima, a primeira oportunidade, inclusive, do jogo, que foi do Botafogo e que desperdiçou essa oportunidade super clara. E como eu falei, a segunda oportunidade foi do Botafogo também, exigindo do Lomba uma defesa muito importante. E algo que eu preciso destacar aqui, na verdade, o primeiro destaque, são dois destaques. Um tem a ver com o Botafogo e o outro tem a ver com o Palmeiras, especificamente uma das substituições que eu quero saber a opinião de vocês. Mas a gente chega lá. O primeiro destaque é que não é porque o adversário ele vem fechado que o adversário não tem estratégia. Hoje, o Botafogo comprovou isso. A proposta do Botafogo ela foi bem montada e até então, no primeiro tempo, e podemos dizer que no segundo tempo também, ela foi bem executada. Duas oportunidades em transições ofensivas, bolas aéreas, ou seja, tinha sim um plano de ação que estava sendo executado no jogo. Estudou o Palmeiras, estudou uma proposta, estudou uma estratégia e conseguiu aplicar nesse jogo. E a minha visão, a minha leitura de jogo, a minha ótica, como eu enxergo o jogo, é que quando o jogo ele tem esse panorama, ele tem esse cenário, o jogo pede algumas modificações ou o jogo pede algumas situações. E na minha visão, jogos com esse cenário é preciso muita intensidade, dinâmica entre o meio de campo e o ataque, essa conexão que não vem acontecendo há algum tempo com o Veiga no meio de campo. A gente sabe que ele está passando por esse momento de um declínio técnico, que eu acho que ele tem sim futebol, tenho certeza que ele tem futebol para recuperar esse declínio técnico, esse momento de instabilidade que ele tem passado. E é claro que isso gera novas oportunidades, ou deveria gerar novas oportunidades para novos atletas entrarem no lugar dele. É o caso do Luiz Guilherme e do próprio Rômulo, que teve participação direta no segundo gol do Palmeiras, mas a gente chega lá. Isso também tem a ver com o nosso segundo destaque da noite. E depois do Palmeiras tanto sufocar o Botafogo, tanto rondar a área defensiva do Botafogo, tentar
com paciência, trabalhar mais a bola, mais dinâmica, as coisas começaram a ficar mais burocráticas dentro do jogo. Como? Uma posse de bola com uma superioridade sim do Palmeiras, mas muito toque para o lado, toque para trás. Superioridade sim ainda no campo do Botafogo, mas sem a conclusão de fato, sem a jogada ser concluída a gol, sem oportunidades claras, chances claras de gol. E aí no segundo tempo, já logo antes de iniciar o jogo, o Abel fez uma substituição onde sai o Veiga e entra o Rony. E aí que entra o nosso segundo destaque da noite, que eu quero compartilhar a minha visão aqui com vocês. Portanto, a sua opinião ela é muito importante, deixa aqui nos comentários. Logo quando o Veiga saiu, eu pensei, poxa, o Abel ele tirou o Veiga e colocou o Rony. O que será que ele quis fazer com essa substituição? Porque naquele modo automático, naquele pensamento automático, eu confesso para vocês que eu pensei, poxa, vai sair o Veiga, mas e na entrada do Rony, quem que vai armar o time? Né? Quem que vai fazer essa articulação? Quem que vai ser o cérebro do time, que vai armar a jogada, que vai ser aquele meia articulador, aquele meia de ligação? Bom, com essa substituição, o time ele ficou repleto de homens de área, com atacantes, que estavam sim muito bem no jogo. É o caso do Lázaro, eu gostei muito do jogo do Lázaro, o jogo do Estevão, o Endrick também, mas o problema que eu venho falando há algum tempinho já é essa falta de conexão entre o meio de campo e o ataque do Palmeiras, que passa muito pelo Veiga. E naquele pensamento automático que eu comentei com vocês, na minha leitura de jogo, a substituição ela era essa mesmo, a saída do Veiga, que não estava aparecendo no jogo, estava realmente muito sumido, mas a substituição seria por um meia de ligação, dar essa dinâmica, essa mobilidade, justamente para juntar esses elos. Para isso você precisa de um cérebro pensante, porque muitas vezes somente povoar o ataque com mais um atacante pode ser justamente isso, somente ter mais um atacante e não efetivamente corrigir o cerne do problema, ou seja, a carência na produtividade, que era, na verdade, o que o jogo pedia. Mas, ao mesmo tempo, quando o Rony entrou, foi muito nítida a melhora do Palmeiras e a superioridade também numérica no ataque do Palmeiras no campo de defesa do Botafogo. A partir dessa mudança que o Palmeiras começou a ter mais finalizações, a conseguir chegar mais ao gol, eu entendi a substituição do Rony pelo Veiga. Por quê? Porque ficou muito claro que o Abel Ferreira quis povoar o ataque do Palmeiras para ter mais um finalizador de área e tirar um meio-campo para deixar o Aníbal Moreno e o Gabriel Menino armando o time. Isso se comprova porque realmente com o Veiga, o meio de campo ele estava inexistente, existia uma baixíssima produtividade no meio de campo. E tirando o Veiga e colocando o Rony e obrigando o Aníbal Moreno e o Gabriel Menino a armarem, o time como um todo, ou seja, o coletivo, ele melhora porque obriga de fato os volantes a armarem as jogadas. E mais uma prova desse acerto na substituição do Abel Ferreira até então foi o gol do Rony. Aos 10 minutos o Rony ele abre o placar e depois de quase um gol de placa do Endrick, essa bola ainda sobra para o Palmeiras, o Mike cruza para trás e o Rony, que já estava na área, ele empurrou para o gol, abrindo o placar para o Palmeiras. E até que aos 31 minutos o Rony novamente faz um gol que o VAR deu impedimento. O Abel ficou maluco e com razão, porque realmente eles traçaram o pé, né, do Rony e não o ombro, que realmente o Abel Ferreira ele tem razão sim. Para mim, não estava impedido, foi um erro absurdo do VAR, e é o que eu tava até falando com o meu pai no meio do jogo, né? É incrível como a arbitragem brasileira, ela não consegue ter um equilíbrio entre os profissionais, né? Entre o bandeirinha, entre o árbitro, entre o VAR. Realmente, eu acho uma perda de tempo discutir sobre arbitragem, eu acho que o Palmeiras tem que ir lá e fazer e buscar sempre mais, porque a gente não pode depender da arbitragem. Até que o Lázaro sai e entra o Rômulo, e aí entra aquele primeiro destaque, que mesmo que a substituição do Abel ela deu certo, porque o Rony de fato fez 2 gols, sendo que um estava impedido, eu gostaria de ver o Palmeiras
Isso é uma opinião minha, assim. Eu gostaria de ver o Palmeiras com um meio de campo com conexão com o ataque. Ou o Luiz Guilherme, que deixou uma impressão super positiva no jogo contra o Del Valle, jogando pelo meio, né, infiltrando-se, projetando na área, finalizações de fora da área também, ou o próprio Rômulo, que faz essa função, que é entrar, ter mais minutagem, foi o que aconteceu. Até que aos 45 minutos o Botafogo empata o jogo. Foi uma falha, assim, do Lomba, né, a bola passou por baixo da perna dele praticamente, e no momento que o Palmeiras mais pressionava, né, mais finalizava, o Botafogo ele suportou essa pressão, ele soube se defender e também contou com a falta de precisão do ataque do Palmeiras, né, que chegava, mas não conseguia concluir a gol de uma forma efetiva. E como eu falei, o Botafogo chegou ao empate, que era um resultado péssimo, né, contra um time que, assim, com todo respeito, mas que tem recursos infinitamente menores do que o Palmeiras, tanto de nível técnico, tático, físico, mental, de comissão, de tudo, de estrutura. Um empate em casa com o Botafogo, num jogo de mata-mata, realmente seria um resultado péssimo. Até que aos 53 minutos, gol para coroar esse pacto que muitos falam, né? Para mim é um pacto com o trabalho, um pacto com uma mentalidade, persistir e resistir. Para mim, esse é o pacto do Palmeiras. É isso que é enraizado dentro desse elenco de corpo e alma. É um time que não desiste nunca. E aí que saiu o gol do passe, né? Na verdade, foi um passe do Rômulo, que é esse meia cerebral, esse meia articulador, sobretudo de criação, que passou essa bola com um passe lindo para o Estevão, esse menino extremamente promissor. Tenho todos os elogios para falar do Estevão, é um jogadoraço, na minha opinião, e não tá nem 20% do que pode jogar ainda na sua carreira. É um menino que completou 17 anos e já tem demonstrado esse futebol de primeira prateleira e que tem muito ainda a evoluir. Com certeza vai ajudar muito o Palmeiras e com certeza vai ser vendido aí muito próximo aí, né? Mas bom que fica até os 18 anos pra gente aproveitar ele. E é isso, gente, é aquilo. Muitos falam, tem o pacto, eu já falei aqui no meu canal, é o pacto com o persistir e resistir. Sempre um pacto com o trabalho, um pacto em ter uma identidade, em ter uma mentalidade vencedora. Eu sempre falo, muitas vezes, quando o Palmeiras ainda não joga bem, o Palmeiras ganha. O Palmeiras jogando muito mal, o Palmeiras empata. E quando o Palmeiras consegue impor o seu ritmo de jogo, joga com essa sua identidade coletiva, o Palmeiras consegue sim jogar muito bem. O placar poderia sim ter sido mais elástico se não fosse aquele impedimento que para mim não existiu, mas estamos sim bem encaminhados para o jogo da volta. Não tem nada ganho, não tem nada decidido, mas eu acredito sim na classificação. Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, é muito importante sua opinião e a sua inscrição se você não se inscreveu ainda, combinado? Se você não deixou o like lá no comecinho do vídeo, deixa agora. Muitos beijos, e avante palestra sempre!